Bom dia, amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Um grande abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e ufólogos. Jesus é amor? É muito comum entre o povo religioso evangélico esta falácia, né? E por várias vezes, até já me ocorreu, né? Quando eles estão nas propagandas deles na rua, distribuindo aqueles folhetozinhos, sabe, de propaganda. Aí eu digo, agradeço, né? Não, amigo, muito obrigado, mas sou ateu. E aí, mesmo assim, eles retrucam, né? Mas Jesus te ama. Será? Será, cristão? Será que Jesus me ama mesmo? Primeiro que ele não me ama, principalmente eu que já não o sigo, né? Mas mesmo para quem o segue, eu vou mostrar que ele não é amor, coisa nenhuma, porque as atitudes não são de amor. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou começar aqui em João capítulo 14, versículo 21, onde ele afirma que ama sim, mas aqueles que seguem os mandamentos dele. Vamos lá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por mim, por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Então aqui ele segue dizendo que os que seguem o mandamento dele, né? Seguem o mandamento dele, desse personagem, tá? Criado lá em Constantinopla, criado nos concílios de Nicéia, eleito por maioria de votos, plágio de Mitra, plágio de Horus, plágio de Dionísio, plágio de Tamuz e tantos outros, né? Uma curiosidade é que o Deus cristão criado lá por Constantino, o Jesus Jesus, né, nas primeiras Bíblias, já que a letra J não existia, ainda hoje não existe, né, para os Yahudins, que são os judeus, chamados aqui judeus, né, e ele é o único Deus que é plágio, né, porque até o Deus criado pelos hebreus, o Elohim, o Javé, né, foi criado por eles, né, é tanto que eles se intitulam o povo escolhido desse Deus que eles próprios criaram, né? Assim como as outras civilizações criaram seus deuses, né? Os milhares de deuses que existem por aí, né? Porém, o Jesus bíblico é o único que é plágio de várias culturas. Uma compilação feita por Constantino, né? Mas seguindo o texto aqui, ele diz que é amor aqui, né? Aqueles que seguem o mandamento dele, aí ele ama. Vamos seguir em frente. Mateus capítulo 10, 14, diz o seguinte: se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Veja bem, se ninguém escutar, sacudi o pó dos vossos pés e saia de lá da cidade. Então, em Mateus capítulo 10, 15 diz o seguinte: em verdade vos digo, veja agora, raciocine comigo esse ser imaginário, o amor dele. A pessoa não quis receber naquela cidade, né? Bata aos pés da cidade. E aí ele continua dizendo: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então esse ser todo bondoso, que você diz que me ama mesmo eu não o seguindo, aqui está mais que provado, né? Que ele diz: haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, o qual supostamente o mito bíblico, né, foi destruído, né, que ali também é plágio, aquelas histórias também são plágios, vou fazer qualquer dia um vídeo, do que para aquela cidade que não aceitou sua palavra, né? Os apóstolos lá estavam pregando o que eles fazem ainda hoje, tentando empurrar a força de goela abaixo. Meus amigos, vocês não fazem ideia de como o cristianismo se propagou pela terra, pelo mundo. Foi na base da espada, na base da invasão, na base de colocar a lança no pescoço das pessoas e forçá-las a aceitar. Caso contrário, seriam mortas. Foi assim que o cristianismo se propagou, né, em grande parte da terra. Foi dessa forma. Se não é hoje, eles fazem de formas obscuras, prejudicando de outra forma, mas forçando você a segui-los. Como eles dizem na falácia deles, pelo amor ou pela dor. Veja que o Deus bíblico, tanto o Deus bíblico como o seu filho, né, que segundo a lenda é ele mesmo, ele é ele, o pai é ele, e tudo é uma coisa só, e o espírito pombo também. Então, seguindo ele aqui, veja que bondade desse ser aqui. Ele próprio diz, vou mostrar aqui em trechos aqui da sua Bíblia. Não é outro livro não, é a sua Bíblia, cristão. Vamos lá, Lucas capítulo 14, versículo 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe,
a mulher e filhos, a irmão e irmãs, e ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo. Ok? Então, a pessoa, para seguir esse ser imaginário aqui, criado aqui, Jesus bíblico aqui, ele tem que aborrecer toda a sua família, tem que ficar contra todos. Isso é a ideia de amor cristão. Vamos seguir em frente. Mateus capítulo 10, 21, continua dizendo o seguinte: e o irmão entregará à morte o irmão. Veja isso aqui, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, a nova aliança do Jesus, está escrito em Mateus, teria sido palavras do Jesus bíblico, né? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso aqui em Mateus capítulo 21. Seguindo em capítulo 22 de Mateus ainda: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quero fazer uma ressalva aqui em esse Mateus capítulo 10, versículo 22, que ele diz: e odiados de todos sereis. Não é isso não. É justamente pelo contrário. O cristão é que é intolerante, é que odeia ateus, sabe? Uma grande parte odeia homossexuais, eles são preconceituosos, eles querem que seja cumprido as ideias primitivas desse livro, Bíblia, desse Deus primitivo criado por esse povo bárbaro. São os cristãos que são intolerantes, tá? E são perseguidos coisa nenhuma. Perseguem muito. Sigamos em diante. Mateus capítulo 10, versículo 23 diz o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabará de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ele manda agora, já dizendo que são perseguidos. Olha, quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra cidade. Primeiro que essa história aqui, a lenda bíblica, é só lenda, tá? Nunca existiu, esse povo nunca foi perseguido, coisa nenhuma. Eles perseguem. Agora, observe para o seguinte: você que vive aguardando, também outra falácia bíblica não, né? Dos religiosos, que diz: Jesus está voltando. A gente encontra até placa pelo meio do caminho hoje. Corra para a igreja, venha para Jesus, que Jesus está voltando, o tempo está chegando, ele está voltando e tal. Não está voltando coisa nenhuma. Fazem 2018 anos, sabe? Desse mito aí, sabe? Que nem sabe se a cronologia está correta, né? Porque o calendário foi mudado. Mas aqui diz: fugi nesta cidade para outra, porque em verdade vos digo que não acabarão de percorrer estas cidades de Israel sem que venha ver o Filho do Homem. Não acabarão. Ele está dando essa ordem para os discípulos. Então você, meu amigo, que está esperando o seu Jesus voltar, eu tomara que você morra bem velhinho, caducando, sabe? Esperando esse mito voltar. Sabe por quê? Ele não vai voltar? Simplesmente porque ele não foi para lugar nenhum. Simplesmente porque isso é mito, é história. Coisa contada na tua cabeça, desde que você era pequenininho. E você vai repassar isso, sabe? Essa ideia maluca para seus filhos, seus netos, sabe? E eles vão viver toda a vida assim como você, alienado, esperando um ser imaginário que jamais voltará. Porque aqui o próprio texto diz aqui: não acabarão de percorrer as cidades. Isso aqui, os apóstolos deles estariam pregando nas cidades de Israel, e que o Jesus diz: não acabarão de percorrer as cidades sem que venha o Filho do Homem. Que cidade gigantesca é essa? Ainda estão percorrendo até hoje os apóstolos? Hein? Para pensar. Será que esses apóstolos ainda estão vivos e ainda hoje percorrem essa cidade? Que cidade grande, hein? Vamos seguir em frente. Mateus capítulo 10, 33. Mas qualquer que me... Olha aqui. Aquilo que eu falei, quando o cristão entrega para mim, sou ateu, um panfleto daquele, e eu digo: não, muito obrigado, amigo, mas eu sou ateu. Então você pode pegar o seu panfleto e dar a outra pessoa para não desperdiçar, porque certamente eu vou rasgar e vou jogar fora. Então ele diz: mas Jesus te ama. Ama não, meu amigo.
Olha aqui, olha, Mateus capítulo 10, versículo 33 diz o seguinte: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Viu aí? Viu aí que ele não ama coisa nenhuma? Mas segue. Mateus capítulo 10, 34 diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Viu aqui que Jesus não é amor coisa nenhuma? Ele diz: não cuidei que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Capítulo 34, Mateus 10, capítulo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E é tão provado que eu vou mostrar em Lucas mais na frente que ele manda até que venda uma capa para comprar espadas, né? Que é até um trecho interessante que ele multiplicou, segundo a lenda bíblica, pão e peixe. Podia ter multiplicado as duas espadas que tinha. Mateus 35, capítulo 10, 35 diz o seguinte: porque eu vim pôr em dissensão, olha aqui, das palavras dele, né? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Mateus capítulo 10, 36 diz o seguinte: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Veja que maldade. Coloca pai contra filho, filho contra pai, até a sogra entrou no meio, até a sogra entrou no bolo. Sabe? E fala também dos amigos, né? Por quê? Porque ele veio colocar dissensão, ele veio trazer não paz, mas espada. É o que está escrito, meu amigo, na sua Bíblia, não é outro livro não. Só se você for maluco, né? Quer acreditar em ilusão, meu amigo? Acredite, você tem direito, você é liberto para acreditar no que você quiser. Chapeuzinho Vermelho, Catatal, Zé Comego, Gasparzinho, fica à vontade. Só não queira forçar os outros a acreditar na sua ilusão religiosa. Ainda Mateus capítulo 10, 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é uma maluquice tão grande, que em outro trecho bíblico, que eu não tenho aqui agora, ele diz que o pai e a mãe deve ser respeitar o pai e a mãe. Então agora ele próprio diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esperar o quê de um cara que falava com as plantas, né? Porque o Jesus bíblico é muito maluco, né? Tem cada passagem hilária da Bíblia, na minha opinião. Eu vejo de outra forma o livro Bíblia. Cada um queira ver com a visão da ilusão, da imaginação. Faça o que quiser, meu amigo. Eu vejo a real como o livro é, sabe? Em outras passagens ele está brigando com uma planta porque a planta não botou fruto fora de época. Pode um negócio desse? Lucas 22, 35 diz o seguinte: disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Porém faltou sim, porque o Jesus bíblico aqui esqueceu a espada. Olha o que ele diz agora. Disse-lhe, pois: mas agora aqueles que tiver bolsa, tomai-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Você que não tem espada, para que serve espada? Venda a sua capa e compre-a. Agora eu te pergunto, Jesus maluco, você não multiplicou peixe? Não multiplicou pão? Por que tu não multiplicou aqui a espada do cara aqui para... Sabe? Manda o cara vender a capa para comprar uma espada. Cadê teu poder mágico? Poxa, que maluco esse Jesus. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ponto final, sabe o que foi que ele disse? Basta. Seu Jesus não é amor. Pelo menos para quem tem noção da realidade. Sabe? Quem quer encarar o mundo mágico de hoje como real, fica à vontade. Mas o próprio livro Bíblia demonstra que de amor ele não tem nada. Forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, e até o próximo vídeo.